Olá para você que acompanha as redes sociais do A1 Online. Hoje nós estamos recebendo aqui em nosso estúdio o técnico Paulinho Sananduva, né, comandante aí da equipe Atlântico Futsal, e nós vamos conversar um pouco sobre a campanha do Atlântico neste ano e destacar os principais aspectos aí dessa reta final das competições do clube. Primeiramente, Paulinho, seja muito bem-vindo. Olá, gente, tudo de bom? A quem está nos assistindo, obrigado por esse convite. É um prazer estar aqui falando sobre futsal. E, Paulinho, para nós iniciarmos, então, agora na próxima segunda-feira, dia 6 de novembro, o Atlântico tem o seu próximo jogo, né, pela Liga Nacional de Futsal contra o Tubarão. Então, eu queria que o senhor destacasse quais são as principais particularidades desse confronto, o que a equipe e os torcedores podem esperar desse jogo contra o Tubarão. Bom, chegar numa fase de quartas de final de uma Liga Nacional, as equipes já estão muito bem treinadas, preparadas, muitas jogando competições estaduais, outras competições a nível nacional. E a expectativa são de jogos equilibrados e difíceis. Não podemos esquecer de tudo que foi feito durante o ano, principalmente que o Atlântico fez, chegou aqui com competência, com equilíbrio, com maturidade. E nesse momento, o trabalho principalmente ele é visando fortalecer aqueles valores de jogo, né, que tornam a equipe muito forte. É a parte da marcação, é a parte da finalização, é a parte mental de se preparar bem, adequadamente para dois jogos difíceis. Nós temos uma vantagem de decidir no nosso ginásio, mas a gente quer já desde o primeiro jogo fazer um resultado lá para depois tornar em casa menos difícil, porque a equipe do Tubarão é uma equipe que vem apresentando grandes resultados, principalmente fora de casa. É uma equipe jovem, uma equipe que está fazendo uma campanha muito boa, muito equilibrada, e promete ser um jogo difícil. Então, a preparação para esses dois jogos ela é fundamental para que a gente faça um grande jogo lá em Tubarão e na volta aqui, respectivamente, dia 6 em Tubarão e dia 15 aqui no feriado, a gente faça dois grandes jogos. E na última fase dessa competição, né, nas oitavas, então o clube enfrentou o Moarama e conseguiu duas vitórias elásticas, né? 4-1 lá no Paraná e 6-2 aqui no Caldeirão do Galo. Sobre essas vitórias, elas servem de motivação agora para essas quartas de final ou você ainda pede para que os jogadores tenham mais o pé no chão? Como funcionam essas vitórias, elas ajudam nessa preparação? Ou você pede mesmo para que não se percam o foco na preparação contra o Tubarão? Não, as vitórias são importantíssimas, elas dão confiança, dão motivação. É claro que é um adversário diferente, com uma característica diferente, mas os resultados positivos, eles sempre mostram o quê? A dedicação, a entrega, o comprometimento do grupo. Então, isso não pode perder. Isso é fundamental numa fase dessa de competição. Trabalhar em cima de uma excelente preparação, de uma boa preparação individual e coletiva, é trabalhar muitas vezes conversando individualmente com alguns atletas para que o rendimento dele tenha um espaço grande para melhorar. Então, melhorando individualmente vai melhorar a parte coletiva. E em cima desses treinamentos, porque nós vamos ter aqui 1 mês e 15 dias até uma possível final, né? O atleta se conscientizar da importância de vários fatores para que esses jogos a gente consiga rendimento e resultado, né? O rendimento individual e coletivo associado ao resultado. Muitas vezes não dá certo, o esporte muitas vezes prega algumas peças, mas a preparação é fundamental. É isso que a gente tem como controlar. A gente não controla adversário, a gente não controla muitas vezes tomadas de decisão de arbitragem, mas aquilo que a gente pode controlar, que é a nossa preparação, ela se torna fundamental nesses jogos, né? E essas duas vitórias fora de casa e dentro de casa como o Arama servem de motivação e confiança para esses próximos jogos que virão. Então, traz essa confiança, né? Mas é importante que seja mantido esse foco, né? A preparação para o próximo confronto. Então, sempre dosar um pouco, né? Essa motivação com não perder o foco, né? Manter a concentração para os próximos jogos. Correto. Administrar um pouquinho a ansiedade, né? Erro mínimo, porque qualquer erro de desatenção,
enfim, tudo que dentro do esporte, né, num esporte coletivo pode acontecer. Ainda mais no futsal, que às vezes é decidido em segundos, né? E em segundos e pequenos detalhes, né? Então, trabalhar nesse sentido, né, nós fizemos uma reunião com diretoria, a comissão técnica, com os jogadores, e o objetivo é todos que estão empenhados nesse processo de trabalhar visando deixar o grupo na melhor condição possível. E nessa reta final das competições, né, eu conversei com o Thales aqui na última semana, ele veio bater um papo aí sobre a preparação física, e ele comentou que nessa fase, né, já se encaminhando para o final da temporada, o que é mais trabalhado são aspectos técnicos e táticos, né? Preparação física tem um foco maior lá no início da temporada, e você também comentou um pouco, né? Como é essa questão realmente agora, então, é a parte técnica e tática que é trabalhada, como está a equipe fisicamente também? Exato. A gente sabe, pela experiência de muitos anos, que um campeonato longo de 10, 11 meses tem um determinado tempo, o jogador estabiliza. Fisicamente, ele já está bem condicionado. Alguns melhoram, crescem, alguns muitas vezes podem sentir um desgaste, porque foram muitos jogos. Mas nessa fase da competição, como colocou o Thales, e quero deixar aqui ressaltado principalmente o excelente trabalho que foi feito esse ano dentro da preparação física, por a gente ter conseguido resultados em 3 competições na primeira fase, né? E é uma preocupação que a gente tem, que o atleta venha a disputar esses jogos no seu melhor condicionamento. Para isso, a parte de descanso, alimentação, sono é fundamental, o que a gente chama muitas vezes de treinamento invisível, né? Aquilo que o atleta tem que investir, ele tem que querer isso. O Thales comentou muito sobre isso também, o extra-campo, né? Exato. O extra-quadra, no caso. É o diferencial dos grandes atletas, né? Chega nessa época agora, eles usam o termo se concentram, que não é esse o termo, mas eles se condicionam, né? Mentalmente para terminar o ano, e junto disso a parte técnica, a parte tática, aperfeiçoar, correção de posicionamento, correção de chute, erros de posicionamento que podem ocorrer, a gente procurar nesse aspecto, né, intervir bastante junto com o atleta, porque às vezes o atleta muitas vezes ele fica esperando o técnico, o preparador físico, o preparador de goleiros, fica esperando, né? E os grandes atletas, é eles que buscam essa melhoria, é eles que vão buscar, olha, naquele jogo eu fiz determinado lance, eu preciso melhorar a minha finalização, eu preciso melhorar meu desarme. É nesse momento agora que a gente sabe que esse atleta que tem esse talento, esse diferencial, ele pode se tornar um jogador importante dentro de uma fase decisiva. E com relação a esses aspectos técnicos e aspectos táticos, né, que podem ser ainda desenvolvidos agora nessa reta final, o que você caracteriza assim como os principais pontos que a equipe pode melhorar ainda com relação ao desempenho individual dos atletas e também com relação a esse desempenho coletivo, para que a equipe possa chegar novamente à final da Liga Nacional e, quem sabe, erguer a taça, né, um título inédito, que seria inédito para o Atlântico? Nós temos uma equipe que tem um ataque mais positivo da liga, a equipe que mais finaliza. Ponto. O que a gente faz agora? Fazer com que esse aspecto técnico do jogo ele seja extremamente contundente. Criou 2 chances, faz uma. 50% de aproveitamento, né? Dando um exemplo. Então, assim, é melhorar a nossa capacidade, manter e ser mais eficiente na nossa capacidade de finalização, e trabalhar muito no aspecto de posicionamento, de marcação, tomadas de decisão, que é muito mental, é muito psicológico, né? O jogador tomar uma decisão dentro do jogo. É a questão de você trabalhar o aspecto mental sobre decisões de arbitragem, você está focado em jogar, não perder a parte emocional, o controle emocional do jogo por um erro, por uma provocação,
porque agora os jogos são muito tensos, então a parte mental entra muito. Então a gente conversa muito, trabalha nesse sentido de... E tem uma tendência dos jogadores já estarem mais desgastados ao longo da temporada, né? Então, com certeza precisa uma atenção especial também nesse Exatamente, ponto. exatamente. E outro detalhe, as equipes já se conhecem, né? Já se enfrentaram, já assistiram jogos, já assistiram vídeos. Todas as equipes usam um processo padrão, né? De análise do seu adversário, né? Então, tudo isso são ricos em detalhes. O jogo é muito rico em detalhes, né? E o atleta que estiver melhor preparado, principalmente no aspecto mental agora, a chance de a gente passar é muito grande. E se tratando de outra competição também que o Atlântico ainda está disputando, que é a Copa RS. Então, na última quarta-feira, venceu o confronto de ida contra o Santiago, pela semifinal da competição, né? E agora tem esse jogo de volta, vai ser aqui no Caldeirão do Galo. Como assegurar realmente essa classificação para a final dessa competição aqui no estado do Rio Grande do Sul e levantar essa taça aí para o Atlântico? Bom, primeiro nós tivemos um jogo lá em Santiago no aspecto mental muito difícil. Provocações, erros de arbitragem, pressão em arbitragem. A história do interior do futsal no interior do Rio Grande do Sul, entendeu? O futsal tem muita coisa que precisa evoluir e uma dessas ainda é os espaços de jogo, a qualificação de arbitragem, os jogadores estarem preparados mentalmente para as adversidades. Então a gente teve um retrospecto amargo contra o Seberi na Liga Gaúcha e acho que a gente aprendeu uma lição muito forte aí, muito grande, né, de já no primeiro jogo entrar para decidir. Tivemos competência, jogadores tiveram um comportamento e uma postura muito equilibrada nesse jogo lá em Santiago e agora nós vamos ter a decisão para chegar na final, que é uma competição que nova dentro do cenário gaúcho, né? E que nos leva a jogar o ano que vem uma competição maior a nível nacional. Então, é foco para chegar na final, né? E brigar em condições de a gente trazer esse título que também... Um clube como o Atlântico hoje, com a grandeza que tem, com a estrutura, com o trabalho que faz, com a representatividade que tem, ele estar nas finais sempre é um ganho muito grande para patrocinador, comunidade, enfim, todo o futsal. Com certeza aqui para o município de Erechim é algo que é muito engrandecedor, né? A gente tem um clube de futsal que está seguramente entre os 4 do Brasil, né? Os 4 melhores clubes de futsal. É, E isso é muito engrandecedor para um município aqui no norte do Rio Grande do Sul, um município do interior, e tem um clube que se destaca tanto assim a nível nacional. sem dúvida, é o terceiro clube mais antigo dentro da Liga Nacional, é um dos clubes que vencedores e um dos clubes mais bem respeitados dentro da Liga Nacional por várias situações. E um clube da grandeza do Atlântico, ele sempre tem que estar brigando, disputando títulos, chegando entre os melhores. Sempre falo, chegar na final que é o importante. Se a E gente falta vai... esse título da Liga Nacional, Exato, né? que é uma busca já, e quem sabe esse ano vamos torcer para que possa vir esse título. Todo ano se gera uma expectativa muito grande. E até pela campanha que a gente vem fazendo, né? A gente precisa entender que cada fase o Atlântico entra num processo de, eu vou usar o termo que se usa no futsal, né? Um processo de pressão por resultado. E essa pressão, ela é importante. Ela saber ter pressão é saber que você tem competência para passar, que você tem capacidade para segurar essa dificuldade e dar um salto maior, subir a régua. Então, acho que essas 3 chances que o Atlântico teve de conquistar a Liga Nacional e não conseguiu, né? Daqui um pouco eu tenho certeza, pode ser até esse ano, a gente vai brigar novamente pelo título. Esperamos, né, que realmente o Atlântico consiga trazer essa taça. Ano passado realmente chegamos bem perto, né, na decisão contra o Corinthians. Infelizmente o título não veio, mas fica aí a expectativa, né? Com certeza o apoio do torcedor é muito importante nessa reta final. Falando sobre a campanha do Gauchão, Paulinho, você comentou um pouco, né, sobre as questões, né, que levaram à eliminação para Fux e Seberi, uma eliminação precoce.
Queria que você comentasse um pouquinho mais especificamente sobre essa campanha no Gauchão, o que que realmente levou mais detalhadamente a essa eliminação precoce do Atlético. Bom, uma competição onde você ficou em primeiro lugar, como a gente estava na Liga Gaúcha, né? E acontece os playoffs, é importante você ter regularidade nos dois jogos, regularidade de rendimento e resultado. Nós tivemos um jogo muito abaixo lá em Seberi e perdemos nos últimos 30 segundos, tomamos um gol, né? Mas nós, no todo, o nosso jogo não foi bom, né? Individualmente e coletivamente. E depois a gente teve o jogo da volta, onde a gente venceu, goleou. Tivemos uma prorrogação de 10 minutos que o goleiro deles se tornou o principal jogador da equipe pelas defesas que tem. Nós não deixamos de criar, nós jogamos muito bem. Fomos aquela equipe criativa, veloz, intensa que a gente teve, mas a bola não entrou. A penalidade, eu diria que eu eliminaria do futsal. 6 metros, eu acho que é penalizar mais os goleiros do que os atacantes, né? Porque não vejo prêmio nenhum, não vejo, a não ser para a televisão, a não ser para o aspecto de marketing, mas assim, não premia quem de março até novembro, um exemplo, faz uma campanha irrepreensível e se joga tudo nos pênaltis. Ponto. Se fosse uma final, beleza. Eu sou contra a pênalti desde a primeira vez que criaram. Já ganhei jogos, já ganhei torneios e já perdi. Mas assim, tu não premia o justo. Tu premia o time que vem vindo, vem vindo, vem vindo. Né? Então, eu eliminaria. A minha opinião, que já tivemos isso, perdemos, mas acho que dá para... É um playoff de 3 jogos. Jogou o primeiro, perdeu, jogou o segundo, ganhou, joga o terceiro. É o que toda a Europa, nos mais variados esportes, o basquete norte-americano, afinal, é melhor de 5 no basquete. E isso você pode produzir grandes jogos, divulgar, movimenta a cidade, mas, infelizmente, quem decide sobre futsal, eu acho que não se preocupa com a qualidade do espetáculo, se preocupa em ter uma final. Então a gente fez um jogo ruim lá em Seberi, eles aproveitaram as chances que tiveram, nós voltamos a criar muitas chances e fomos penalizados nos pênaltis. Mas, tirando ensinamentos, tirando benefícios disso, agora a gente vai passar por outro jogo, mais 2, né, tanto da Liga como da Copa RS. E a gente aprendeu lá em Santiago e foi importante essa vitória e agora decide tudo em casa. Então é fundamental a gente tirar lições e acrescentar essa experiência dentro da nossa vida esportiva, que é muito importante. E tendo em vista essas 3 competições, Paulinho, a Copa RS, o Gauchão, a Liga Nacional, a temporada 2023 do Galo como um todo, como você avalia, de uma forma resumida, essa temporada 2023? Claro que é um pouco de tudo que nós estamos conversando aqui, mas de uma forma resumida, como foi a temporada 2023 e o que o torcedor ainda pode esperar dessa reta final? Olha, temporada excelente. Eu falei dos parabéns ao Thales pela preparação física, ao Igor, o Elton, que é o coordenador nosso, supervisor e coordenador, pelo trabalho conjunto que a gente fez, né? Sem vaidade nenhuma, cada um aceitando a opinião do outro. Eu acho que é uma campanha que o Atlântico nunca fez nesses 22 anos. Ser primeiro em 3 competições. Houve momentos de desgaste, sim. Eu tive um jogo lá em Novo Barreiro que eu tinha 6 atletas. E a maioria ainda atletas jovens, novos, com oportunidade, tive que levar 4 sub-17. Né? Então foi um ano desafiador, mas um ano extremamente positivo, né? E a gente tem a expectativa de brigar por títulos. Se a gente vai chegar é outra forma. Primeiro vamos brigar para chegar lá nas decisões. Lá depois é outro tipo de competição, é um jogo só, uma preparação diferente em local neutro. No caso da Liga é a primeira vez, né? Mas a gente vai passo a passo. Não vamos dar um salto maior que a gente
No momento não precisa, a gente tem que subir degrau por degrau. A expectativa é muito boa, muito positiva de a gente conseguir os objetivos traçados no início do ano pela diretoria. Manter os pés no chão, como se diz. Os 4, se possível. Sabendo aí da capacidade, mas tendo sempre... Como o futsal é muito dinâmico e pode ser decidido nos detalhes, como você falou, tem que ter essa precaução. Exato. Não é nem precaução, são mecanismos que você usa dentro de uma preparação para você dizer para o atleta, opa, segura um pouquinho, calma, ainda temos um terreno difícil pela frente para vencer. Quando a gente vencer isso aí, a gente pode chegar mais forte lá na frente. E para finalizar, Paulinho, como a comunidade, qual a importância do apoio da torcida, da comunidade, e como o erechinense ou a população aqui da região pode apoiar o Atlântico nessa reta final aí da Liga Nacional e da Copa RS? Eu sempre digo que cidades que têm um time de Liga Nacional, são 24 equipes no Brasil, são cidades privilegiadas. O Atlântico é um clube, é uma cidade que tem o privilégio de abraçar o futsal de uma maneira muito positiva, né? Os patrocinadores, os torcedores, os apoiadores, o nome que queira dar, um orgulho para a cidade ter uma equipe dessas. Por quê? Porque é uma equipe que projeta o futsal e projeta Erechim para o mundo todo. Nós temos atletas que jogaram no Atlântico e estão jogando no mundo todo. E isso porque o Atlântico trabalha de maneira séria, organizada. Às vezes o resultado não vem, mas o trabalho continua, porque o trabalho tem sequência. Eu acho que num espaço de tempo próximo vão começar a surgir atletas formados dentro do clube. É um processo que o Atlântico não tem como deixar, e aí vai oportunizar muitas crianças, muito talentos, né, de atletas novos da região, do Rio Grande do Sul, muitas vezes até de fora. Escolinha que já está em desenvolvimento. Exatamente, né? O processo de escolinhas, ele tem que seguir alguns trâmites, né, da estruturação, de massificação, porque da quantidade você tira a qualidade, né? E a partir daí, ir já preparando os futuros atletas para dentro da nossa realidade de Erechim, da região norte toda, né? O Atlântico se tornar um clube forte, como é um exemplo hoje o Minas, o Corinthians, o Joinville, que tem um trabalho de base já há muitos anos. Então, daqui um pouco nós podemos ver aí, quem sabe 50% de um plantel do Atlântico de atletas aqui da região do Rio Grande do Sul, enfim. Todo um processo que eu chamo de estruturação, né, de organização interna, que oportunize os talentos aí da região. É uma construção, né? E sempre é importante essa sequência no trabalho, como você comentou, né? Gestão após gestão, que o clube continue trabalhando para trazer o melhor pro futsal e pro esporte aqui da nossa região. Eu agradeço muito a presença do Paulinho, que esteve aqui conosco, conversando um pouco sobre essa temporada do Atlântico, agora em 2023, e desejamos muito sucesso aí nessas duas competições que restam para o Atlântico, né? Que venha, quem sabe, o título da Liga Nacional aí que tanto a torcida espera. Vamos trabalhar para isso. Muito obrigado, Paulinho, e obrigado a todos vocês que nos acompanharam também. E dia 6 de novembro, então, o primeiro jogo aí da decisão das quartas de final da Liga Nacional, né, contra o Tubarão. Vocês todos estão convidados a acompanhar, né, essa sequência da jornada aí do Atlântico na busca por esse título. Agradecemos vocês e até a próxima.